Uma questão, apenas uma questão, pode ser a diferença entre ser aprovado ou ser reprovado. Nesse vídeo, eu vou fazer uma dessas questões que mudam o jogo. Mas antes, solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao Atalho Concursos. Eu sou o Davi Laudier, primeiro colocado no QTPA 2018. Esse é mais um vídeo do Projeto Netuno, o curso que visa a aprovação de alunos para o QTPA. Você não sabe o que é o QTPA? Tá pegando, hein? Aqui em cima eu vou deixar um card com tudo sobre o QTPA em 2 minutos. No vídeo de hoje, nós vamos fazer mais uma dessas questões decisivas do ano de 2020. Vamos para mais uma questão da prova de 2020. Agora é a questão de número 12. Ela tem como tópico resistência dos materiais, falando aí sobre tensão de cisalhamento. Meu nome é Davi Laudier e eu sou instrutor do Projeto Netuno. Então vamos lá, vamos ao enunciado da questão. A figura abaixo representa a união de duas chapas por intermédio de um rebite. Então aqui a gente tem o rebite de diâmetro de 25 mm. Calcule a tensão de cisalhamento no rebite quando a união é submetida a um carregamento Q de 25 kN. E assinale a opção correta. A gente dá um dado aqui que π igual a 3. Então você vai considerar como π igual a 3 nas suas contas. Antes de ir para a questão, vamos relembrar uns conceitos que é importante para fazer essa questão. O que é a força cortante? A força cortante ela é a força que age tangencialmente à área. Então, se você tem aqui a área da seção transversal, a força ela age na direção tangencial. Se a força fosse na direção transversal, seria uma força normal. Mas, quando ela age na direção tangencial, ou seja, na direção aqui desse raio, do raio desse círculo, direção tangencial, ela é uma força cortante. Então, a definição, segundo o livro do Melconian, é que força cortante é a força que atua tangencialmente à área da seção transversal da peça analisada. Ou seja, essa força atua na mesma direção do raio da peça, em caso de peças cilíndricas. Com essa força, e sabendo a área, nós temos a tensão de cisalhamento. Então, a força cortante atuando sobre a área da seção transversal A dá origem a uma tensão de cisalhamento. A relação entre essas duas grandezas é dada pela seguinte equação. Isso aqui que vai nortear a resolução da nossa questão. Então, essa equação aqui que nós temos que memorizar. Então, vamos lá. Como a questão ela envolve cálculos, nós vamos utilizar o passo a passo do Netuno para questões com cálculos. Então, o primeiro passo é o desenho simplificado. Aqui nós utilizamos o desenho do próprio enunciado, onde contém as duas chapas e o rebite, que é o elemento de fixação que está sendo analisado. Aqui eu evidenciei a área da seção transversal. Então, eu coloquei aqui embaixo a área da seção transversal e transportei essa força para cá. Então, eu tenho uma área e eu tenho uma força tangencial Q, ou seja, uma força cortante, atuando nessa área. Segundo passo do nosso passo a passo é coletar dados. Então, lá do meu enunciado, ele fala que o diâmetro é igual a 25 mm. Ele também fala que a carga, ou seja, que a força tangencial, a força cortante, é 25 kN. E ele fala para considerar π igual a 3. Então, eu deixei separado. Lá na prova de vocês vão deixar separado em algum canto da folha para facilitar a resolução da questão e ganhar tempo. O terceiro passo é o item solicitado. Então, ele fala aqui, calcule a tensão de cisalhamento no rebite quando a união é submetida ao carregamento e assim vai. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber a tensão de cisalhamento. Quarto passo, conversão de unidades. Não são todas as questões que utilizam esse quarto passo, depende da questão. Vamos analisar se essa daqui precisa. A unidade das alternativas está em megapascal. O que é o megapascal? O megapascal é um newton por milímetro quadrado. Por quê? O mili equivale a 10 a menos 3, é como se fosse um número. O prefixo mili você pode substituir por um número equivalente a 10 a menos 3. Quando você pega esse mili, que é o 10 a menos 3, e eleva ao quadrado, você vai ter o 10, o expoente de dentro multiplica com o expoente de fora, então fica 10 a menos 6. E esse número corresponde ao prefixo mega, que é o M maiúsculo. Então, esse milímetro aqui faz com que essa unidade, o megapascal, seja newton por milímetro quadrado. Os meus dados estão em milímetro. Não tem nenhum dado que esteja fora de milímetro. Então tá ok. Milímetro tá ok. A força, aqui ele está pedindo para que seja em newton. E a força aqui, ela está em quilonewton. Então, eu vou ter que converter de quilonewton para newton. Quilo também é um prefixo. A letra quilo, ela equivale a 10 elevado ao cubo. Então, a gente pode substituir nos nossos cálculos o prefixo quilo pelo número 10 elevado ao cubo. Então, feita a conversão, vamos para o quinto passo, que é a própria fórmula. Então, lá dos nossos conceitos, nós temos que a tensão de cisalhamento é igual à força cortante dividido pela área da seção transversal. É análogo à tensão normal, só que
Na tensão normal, a força é perpendicular à área. É uma força normal. De onde que eu tirei que eu preciso dessa fórmula? Para eu saber qual fórmula eu vou utilizar, eu vou ver o que ele está me solicitando. Ele está me solicitando a tensão. Aí você pensa assim, o raciocínio é o seguinte: se ele está me solicitando a tensão, eu tenho alguma ferramenta para encontrar essa tensão? Aí você vai recorrer às suas fórmulas. Quando você recorre à sua fórmula, você encontra que tensão é a força é igual a força de desalhamento dividido por área. O próximo passo disso aqui, depois que você descobriu qual é a fórmula que você vai utilizar, é você saber se você tem todos os itens dessa fórmula. Então, onde você vai olhar isso? Você vai olhar nos dados que você coletou. Aqui você tem a força de cisalhamento, que é 25 kN, que a gente já converteu, e você não tem a área, propriamente dito. Então, aqui você tem e aqui você não tem. Com isso, você vai ter que calcular a área. Para calcular a área, você vai utilizar a fórmula da área para cilindros, já que aqui essa área é um círculo. A fórmula da área para círculo, já que aqui a seção transversal é um círculo. Então, a área é igual a π vezes d ao quadrado dividido por 4. E o próximo passo é calcular. Então, eu vou pegar daqui, vou substituir os valores. 25, só que ao invés de colocar esse quilo, como eu tive que converter, esse quilo aqui a gente falou que era 10 ao cubo. Então, ao invés de colocar o quilo, eu vou colocar 10 ao cubo. Newton, dividido pela área. Então, eu já vou colocar esse valor aqui para a área. Π, ele me falou que vale 3. D, vou colocar entre parênteses, elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Vou reescrever aqui, esse 4 vai lá para cima. É como se eu estivesse pegando essa fração e dividindo por essa fração. Então, eu vou repetir a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. Esse 4 vai lá para cima, então fica 4 vezes 25 vezes 10 ao cubo Newton. E aqui fica 25 milímetros elevado ao quadrado. Desconsiderando essa unidade aqui, esse 25 de baixo pode cortar com 25 de cima. Então, eu vou cortar aqui e vou cortar aqui. Aqui vai ficar como 1. Calculando isso aqui, esse 3 aqui a gente mantém. Então, fica 4 vezes 10 ao cubo dividido por 3 vezes 25. Calculando isso aqui, fica 53,33. Só que, vamos para a unidade. Aqui, Newton mantém e aqui, esse milímetro vai elevado ao quadrado. Eu só cortei o quadrado por 25, não cortei para a unidade. Então, Newton por milímetro quadrado é megapascal. E o próximo passo é marcar a alternativa. Então, a gente chegou lá no valor de 53 megapascal. E a alternativa correta é a alternativa Bravo, para 53 megapascal. Para mais exemplos e questões como essa, é bom dar uma olhada no livro do Melconian, Mecânica Técnica e Ciências dos Materiais. Muitas questões da prova saíram desse livro, então vale a pena dar uma olhada lá. Vocês vão ver que tem muita coisa em comum. No mais, é isso aí. No vídeo de hoje, nós resolvemos mais uma dessas questões que muitos deixaram para trás. No mais, eu vou ficando por aqui. Bons estudos, bons ventos e mais tranquilos para você.